Olá pessoal, aqui é o professor Joel. Hoje nós teremos uma aula de filosofia sobre os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, eles recebem esse título porque surgem na história antes do filósofo Sócrates. Sócrates é considerado o marco da história da filosofia. Porém, existe um grupo que surgiu antes de Sócrates. Eles não são tão destacáveis assim, porque a reflexão deles era muito limitada a um ou outro elemento da natureza. Então, o objeto de estudo, o objeto de compreensão desses filósofos era a própria natureza. Eles queriam entender a origem da realidade material, né? Dos corpos, da pedra, do rio, da areia, das árvores, enfim. Essa seria a preocupação, o foco de estudo desse grupo de filósofos. Já Sócrates vai ter uma reflexão sobre a essência das pessoas, a essência da pessoa humana, essa diferença do humano, do racional com os seres irracionais. Antes de estudarmos sobre cada um desses filósofos, nós precisamos nos atentar para alguns termos da língua grega. O primeiro termo é o termo physis. Temos um conceito bem bacana aqui sobre o que é physis. Physis seria a natureza enquanto fonte de progresso e evolução. Ou seja, a natureza e a sua capacidade incrível de transformar. A natureza nunca está parada. Sempre está nascendo animais, plantas, pessoas morrendo também, né? Se decompondo e sendo distribuído os elementos desse corpo na própria natureza. Então, existe um ciclo que se movimenta aí. O outro termo que precisamos nos acostumar é o termo arqué. Arqué seria o elemento da natureza, ou seja, o elemento lá do princípio, o primeiro elemento que deu origem a todas as outras coisas do mundo. Seria a água, seria o ar, o fogo, a terra. Então, cada um dos filósofos vai defender um elemento base, ou seja, um elemento como princípio. Depois nós temos aqui a divisão desse período, que a gente divide em escolas. As escolas pré-socráticas não são como as escolas como nós conhecemos hoje. O filósofo ele sentava lá na praça e começava a discursar, apresentar a sua filosofia, o seu pensamento filosófico. As pessoas sentavam ali, indagavam, outros só escutavam e assim era propagado as novas ideias. Então esse período ele se divide em 4 momentos. Nós temos aqui a escola jônica, com Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito. Temos aqui a escola itálica, com Pitágoras, Filolau e Árquitas. Depois a escola eleática e depois a escola da pluralidade, ou também escola pluralista, com Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Então, todas essas escolas, elas vão abordar uma temática, tá certo? A da pluralidade vai defender a junção de todos os elementos e não apenas de um, né? A eleática também. O que nós vamos focar aqui no nosso capítulo é a escola jônica e a escola itálica, também conhecida como escola pitagórica. Vamos adiante. O primeiro filósofo é o filósofo Tales de Mileto. Ele é considerado um dos primeiros, pelo menos é o que a história tem como documento. E veja só uma frase bem interessante aqui. Ele vai dizer: todas as coisas estão cheias de deuses. Como assim? Então Tales ele praticava uma religião? Provavelmente sim. Tales ele vivia numa sociedade que era direcionada totalmente pela religião politeísta, pela vontade dos deuses. E eram vários: Zeus, Hera, Poseidon. Nós estudamos isso lá no primeiro capítulo. Mas aí algumas coisas inquietaram Tales. Ele começou a observar que o calor necessita de água, o morto resseca, a natureza é úmida, os alimentos contêm seiva. Depois ele conclui: a água é o princípio de todas as coisas. Então percebemos aqui que Tales elege um dos elementos da natureza que, segundo ele, daria origem a todo o resto. Então, a água. Por que a água, Porque todos os seres vivos, os animais, vegetais,
A pessoa humana ela precisa de água, é um elemento essencial para a existência da vida humana. Depois ele continua a sua argumentação. Olha, a água é o único elemento que passa por vários estados físicos e mesmo passando diversas vezes por esses estados, ela nunca deixa de ser água, ela não perde a sua essência, diferente de outros elementos da natureza. Então, a água ela pode se encontrar no estado sólido, ela pode se encontrar no estado líquido e gasoso constantemente, né? Ela pode derreter, né? Evaporar, se solidificar novamente, mas não deixa de ser água, ela não perde a sua essência. Então Tales ele passa a observar esses estados físicos, que bem sabemos, já estudamos isso em ciências provavelmente, e nós vemos aqui o ciclo da água, que ela evapora, depois se condensa formando as nuvens, se precipita novamente, ou em forma de chuva, né, de gotículas de água, até mesmo solidificada, como o caso do granizo e dos flocos de neve. Depende muito do clima, né, da região e do clima que está acontecendo esse fenômeno. Uma outra curiosidade é que Tales ele fez uma visita ao Egito. Então Tales ele não se limitou ao conhecimento da sua região e ele visitou o Egito. Por que essa viagem ao Egito? Acredita-se que ele foi em busca de conhecimento, né? Conhecimento da matemática, da astronomia e também da arquitetura. Chegando lá, ele recebeu um desafio. Que desafio era esse? Era medir a altura da pirâmide, né? Pelo seu eixo. Por que isso? Porque se a gente medir a altura da pirâmide pela sua lateral, né? Pela sua inclinação, ela não vai dar a altura exata. Ela tem que ser medida pelo seu eixo central, tá lá. Aí o riscozinho mais preto no meio da pirâmide. Só que a pirâmide ela não era oca, não tinha uma passagem para fazer isso. Então, o que é que ele pensou? Ele pegou um bastão, né, digamos um bastão de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, e colocou em pé na areia, esperando determinada hora do dia para que o sol projetasse a sua luz e fizesse sombra. Quando essa sombra alcançasse uma distância da mesma distância da altura da vara, do bastão, então marcaria também lá na sombra da pirâmide e depois era só medir pelo chão a distância da ponta da sombra da pirâmide até a sua base, e aí ele teria a altura correta da pirâmide sem ter que fazer qualquer outro tipo de intervenção na construção. Uma outra coisa que é atribuído a Tales é que ele teria previsto, né, feito uma previsão de um eclipse solar. Então mostra aí que já existia um interesse pelo estudo dos astros. Assim a gente chama hoje de astronomia. Aí passamos agora para um outro filósofo chamado Anaximandro de Mileto, né? Anaximandro foi ele que criou aquele termozinho que a gente viu lá no início da aula, né? O termo arqué. Arqué para designar o primo da realidade, ou seja, qual seria o primeiro elemento que teria dado origem à realidade material. Porém, a arqué aqui, ele vai dizer o seguinte, a gente não vai encontrar a arqué por meio observável, a olho nu, a gente não vai conseguir pegar a arqué, porque a arqué, segundo ele, seria uma substância indeterminada, muito pequena para se conhecer. Então ele criou um termozinho. Esse termozinho é chamado de apeiron, que se traduzíssemos para o português seria uma substância indeterminada, infinitamente indeterminada. Então, nesse apeiron já estaria contido um tipo de código que daria origem a todas as coisas, seja árvore, pedra, pessoas, animais. E nesse código, né, nessa massa geradora, estaria contido todas as informações dos elementos contrários. O que é isso? A gente chama isso na filosofia de
Ordem dos contrários. Para que a gente tenha um conhecimento do que é feio, a gente tem que ter o conhecimento do que é belo. Quente, frio, né? Doce, amargo, luz e escuridão. Então, é isso que nós chamamos de ordem de contrário. Sem um, a gente não tem o conhecimento do outro. Anaximandro, ele foi o primeiro cara a produzir um mapa da Terra, né? O mapa mundi, bem diferente do que nós conhecemos hoje. Então aí nessa ilustração nós temos o mapa mundi de Anaximandro. Veja que ele dividia apenas em 3 continentes, que é bem diferente dos continentes que nós conhecemos. Mas aí basicamente tem a Europa, a Ásia e a Líbia. Essa parte da Líbia hoje no mapa é o que nós entendemos pela África, tá bom? Então a Terra seria plana, né, de forma circular, os continentes no meio, como se fossem grandes ilhas, e ao seu redor o grande oceano. E os continentes intercalados pelo mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, e também temos aqui 2 rios, né? O rio Fases e o rio Nilo, muito importante para civilizações antigas. Se formos analisar com o mapa atual, né? Ele não ficou tão distante assim não, tá? Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Negro, um pouquinho aqui abaixo, um fragmentozinho do Rio Nilo. E por que as Américas não aparecem aqui nesse mapa? Justamente porque não teríamos ainda o conhecimento nessa época das Américas. As Américas elas passam a ser conhecidas pelo território europeu a partir das grandes navegações. Então, o conhecimento de território que se tinha nessa época seria mais ou menos o que Anaximandro desenhou aí, tá? É estranho? Talvez sim para a gente, mas para a época ele, digamos assim, teve uma grande ideia. Aí a gente nota o nascimento da cartografia, que é a ciência, né? A arte e ciência de confeccionar os mapas, facilitando assim a vida das pessoas. Hoje a gente tem um mapa mais complexo, né? Mesmo porque a divisão geográfica de hoje é bem diferente daquela época, uma vez que a população aumentou bastante. Aqui nós temos um modelo do que seria a Terra segundo Anaximandro, né? No meio os continentes, num grande prato, num grande disco, né? Os oceanos circundando esses continentes e ao redor uma grande geleira para que a água não despejasse no universo, né? É baseado nisso aí que nós temos hoje uma teoria, na verdade é uma teoria muito antiga que temos alguns adeptos, e essa teoria a gente chama de teoria da Terra plana, que é uma teoria da pseudociência, né? A gente não tem fundamentos para isso, tá bom? Depois nós passamos para Anaxímenes de Mileto. Esse daqui vai eleger um outro elemento. Discordando de Tales, ele vai dizer que o elemento primordial para a existência da natureza é o ar. Como assim, do ar? Daí a argumentação dele. Todas as coisas se originam devido ao grau de condensação ou rarefação do ar. A mesma causa também do frio e do calor. Ele vai dizer o seguinte: as coisas mais pesadas é o ar que ele está mais condensado, está mais comprimido, né? As partículas desse ar se espremeram tanto que formaram as coisas sólidas, as sólidas pesadas. E as mais leves seria o ar que não foi tão comprensado assim, tá bom? Então, passamos agora a estudar a escola itálica, ou conhecida também como escola pitagórica, uma forma de homenagear ao seu principal filósofo chamado Pitágoras. Pitágoras que recebe o título de pai da matemática e pai da música. Nós temos aqui alguns pontos interessantes em relação à filosofia de Pitágoras. A primeira é que o corpo morre, mas a alma é imortal. Isso aqui já se fala da dualidade da pessoa humana, corpo e alma. Quem vai aperfeiçoar isso é Platão, lá no período pós-socrático, onde ele vai desenvolver uma teoria chamada Teoria das Ideias, onde vai dividir o mundo em 2, o mundo sensível, que seria o mundo da matéria,
e o mundo inteligível, que seria o mundo do pensamento, da alma. Um outro ponto interessante também é que ele vai dizer que toda a existência das coisas se dá por ligações numéricas. Então, se eu existo é porque houve antes uma ligação numérica para isso. Então, todas as espécies, todos os seres, animais, vegetais, minerais, foram formados por agrupamentos de vários elementos. E esse agrupamento, de certa forma, é uma relação matemática. E ele vai dizer também que os números eles surgem de uma totalidade. Então, existiu o uno, né? O 1 que se tornou 2, se tornou 3 e assim sucessivamente. Tem um vídeo muito bacana chamado A História do Número 1 que eu recomendo para vocês, viu? É muito interessante. Há outras curiosidades de Pitágoras. Nós temos aqui relato que ele fundou uma seita religiosa, né? Aí vem mais uma vez aqui o argumento dele. O princípio de tudo é o número. Além desses jovens dessa seita religiosa se dedicarem ao estudo da matemática, eles precisavam fazer jejum, orações, meditações. Para que isso? Para que a mente humana ela ficasse livre da matéria e controlasse o corpo e assim purificasse a sua alma, uma vez que ele defendia a reencarnação. Reencarnação é a possibilidade de você nascer novamente após a sua morte. Então você volta para dar continuidade àquilo que você tinha feito anteriormente. Só que aí, nessa questão da reencarnação, se você foi uma pessoa legal, você reencarna numa situação legal. Se você não foi uma pessoa boa, a sua reencarnação pode vir numa condição mais difícil, inclusive reencarnado até como um animal. Hoje nós temos algumas religiões, como o espiritismo kardecista, que defendem essa questão da reencarnação, tá certo? E Pitágoras, ele vai organizar a música, como eu já disse anteriormente, ele é considerado o pai da música. Para organizar a música, com as notas musicais, ele utilizou esse instrumento chamado monocórdio, né? Chamado monocórdio de Pitágoras. Mas, para ilustrar melhor esse pensamento de Pitágoras, eu vou pedir ajuda aqui ao Pato Donald e vou passar para vocês um vídeo bem rapidinho, bem ilustrativo, bem didático sobre Pitágoras, tá bom? Sobre a descoberta dele dos números e sua relação com a música. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade ao nosso conteúdo. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País que é matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. É você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Isso é para intelectuais. Intelectuais? Espere um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática
estabelecimento dos ares mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Vamos ao ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. É isso aí, pessoal. Aí a gente tem a ilustração aí do Pato Donald, né? Eu gosto bastante desse desenho, porque é um desenho bem interessante, bem educativo. E o próximo vídeo que eu vou passar para vocês ainda é do Donald, né? Do Pato Donald, esse filme da Disney. E ele vai mostrar a importância da matemática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e como essa teoria aí do Pitágoras está presente mais do que a gente imagina, tá bom? Então, fica aí com mais um videozinho e depois a gente retorna aqui falando sobre a tabuada de Pitágoras. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções.
figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa. Isso é matemática. Adoro que olha esse tipo. Donald. Ao experimentar. Não. Proporção ideal. Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Uma outra coisa importante de
nem tão utilizada assim, mas em décadas atrás nós tínhamos a tabuada, inclusive com essa capa aí que marcou décadas. E nas folhinhas nós tínhamos as tabuadas, as operações de cada uma delas, né? De multiplicação, de adição, divisão, algumas fórmulas matemáticas, mas a tabuada de hoje ela é muito dividida, muito em páginas. Existe uma tabuada, que é a tabuada de Pitágoras, que é essa que eu vou mostrar a vocês, e nesse quadro aqui, nesse tabuleiro, a gente consegue desenvolver as 4 operações matemáticas, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês assistirem também a como é que se usa essa tabuada. Ela é incrível, é muito prática, né? Diferente da tabuada como nós conhecemos hoje, aqui nessa única tabuada a gente tem todas as operações, não precisa aquele número de folhas, de páginas da tabuada impressa, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá na descrição e assista. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado, um abraço e até a próxima aula.